amigo torcedor vascaíno, o Vasco está fechado com o seu primeiro reforço para 2026, busca acertar a contratação do zagueiro Alan Saldívia e tem mais um nome aí na mesa, tá? Atacante bom de bola, o 9 ideal para o técnico Fernando Diniz. É claro, tudo isso eu vou trazer aqui agora para você neste vídeo, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades, um Fala Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nesta sua tarde de segunda-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Bom, inclusive, só um recado rápido, hoje pela parte da manhã não tivemos o nosso Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia. Infelizmente, estou sofrendo com muitas dores na região abdominal. O negócio tá feio por aqui mesmo, então não consegui gravar o vídeo pela parte da manhã. Estive hoje presente lá na SBT Sport Rio, então assim que chegar em casa, já estou aqui sentado gravando esse Fala Gigante para você, fechou? Esperamos aí que tudo se normalize, que a partir de amanhã a gente já volte aqui com a nossa grade diária, né, do canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente. Fala logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com vocês falando, né, sobre esse primeiro reforço. Informação até dada pelo jornalista Vene Casagrande é que o Vasco acertou a chegada do Johan Rojas, um atacante colombiano. Está fechado com o nosso Cruz Maltino, de acordo com informações do Vene. O Vasco terá o Rojas por empréstimo até o final do ano, e um empréstimo com opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais. O Vasco espera muito esse atleta, um jogador aí que sempre se destacou, principalmente no futebol colombiano, chegou ao futebol mexicano e teve boas partidas, mas acabou não conseguindo se encontrar. Tem 23 anos, é jovem, um jogador com potencial de evolução muito grande, um nome aí que definitivamente se assemelha muito ao padrão de negociações que o Vasco da Gama está tendo nesta janela de transferências, né? Na janela de transferência passada, perdão, com a atual diretoria. Jogadores jovens, sul-americanos em sua grande maioria, cheguem por empréstimo para se desenvolver e quem sabe ficar no nosso Vascão. Então, Rojas é o primeiro reforço do Vasco para 2026, inclusive informações do Pipe Sierra é que o jogador já é aguardado nessa próxima quarta-feira aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato de 1 ano por empréstimo com o nosso Vascão. Então, informações importantes, Rojas é o primeiro nome aí do Vasco para 2026. Qualquer novidade, é claro, eu aqui apurando vou trazê-la a vocês. E bom, continuando aqui com esse Fala Gigante, nessas últimas horas também tivemos algumas novidades relacionadas ao zagueiro Alan Saldívia, né? Há um tempinho eu venho trazendo isso aqui no canal para vocês, que o Vasco tinha 2 grandes nomes nesse início de janela de transferências, 2 grandes objetivos, né, para chegarem ao nosso Clube Maltino. Esses nomes eram, sim, Alan Saldívia e Rojas. O Rojas é um nome que já está praticamente tudo certo para sua chegada. E o Vasco ainda segue junto ao Colo-Colo, o clube chileno, que tem os direitos econômicos de Alan Saldívia, uma negociação pela contratação do jogador, né, amigo? O Vasco vem enfrentando, sim, algumas dificuldades. O Alan Saldívia é um grande atleta, um jogador igualmente jovem, como o Johan Rojas, de 23 anos de idade, só que um jogador com mais cancha, com mais experiência, um jogador até mais rodado, assim, com mais jogos atuando como titular, um jogador que chegou até a atuar pela seleção do Uruguai no Pan-Americano, então um jogador assim de muita qualidade e muito renome, tá? O Alan Saldívia é um atleta muito bom de bola, jogador que desde o meio do ano passado, desde a janela do ano passado, o Vasco já vinha tentando a sua contratação a partir de um pedido especial do técnico Fernando Diniz.
as coisas acabaram não evoluindo na janela de transferência passada, e o Vasco está tentando novamente sua contratação nesta janela de transferências atual. Um jogador interessante, que o Vasco formalizou já algumas ofertas, e a última informação, tá? Informações até dadas pela imprensa chilena, é que o Vasco ofereceu mais uma oferta ao Alan Saldívia no valor aí de US$ 1,5 milhão, cerca de 8 milhões e 100 mil reais, o empréstimo com essa opção de compra, e as coisas estariam bastante avançadas, tá, amigo? Informação que eu tive até do próprio Vasco da Gama é que o Vasco fez uma oferta, de fato, por empréstimo. O Vasco não vai oferecer nenhuma oferta de compra pelo zagueiro uruguaio. Todas as ofertas colocadas à mesa pelo Cruz Maltino do Colo-Colo serão ofertas e foram ofertas por empréstimo. O Vasco não vai passar disso. E nessa oferta feita pelo Cruz Maltino, né, de empréstimo com opção de compra, o Vasco já até mesmo no empréstimo terá uma porcentagem do passe do jogador. Ou seja, o Vasco terá o atleta por empréstimo até o final do ano, pagará ao Colo-Colo um valor por esse empréstimo, e se no final do ano o Alan Saldívia não for comprado em definitivo pelo Vasco, ele volta para o Colo-Colo e o Vasco permanecerá com um percentual dos seus direitos econômicos. E é exatamente essa questão que vem travando um pouco as negociações. O Colo-Colo não está entendendo muito sobre isso, está travando um pouquinho, porque o Colo-Colo entende que se o Vasco ficar com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, mesmo não o tendo, é uma negociação de compra, de venda, e aí é isso que está travando. Mas a expectativa é que tudo isso venha a ser alinhado nos próximos dias e Alan Saldívia se torne o segundo reforço do Vasco para 2026. Um atleta, volto a repetir, tá? De muita qualidade. Um jogador que na última temporada teve 29 jogos, teve 88% de acerto no passe, 51% de acerto no passe longo, 59% de eficiência nos duelos, 64% de eficiência nos duelos aéreos, 49 desarmes, 180 ações defensivas e 17 dribles sofridos. Jogador bastante interessante, e hoje lá no SBT eu falei um pouquinho exatamente sobre Alan Saldívia e eu trago um pouco aqui das minhas palavras a você neste Fala Gigante. Então, eu abro espaço para mim mesmo para falar sobre o zagueiro chileno. Se liga só. O Lucas pode falar melhor sobre esse atleta, mas assim, o que eu sei é isso, que o Vasco insiste na chegada desse jogador. O Diniz está aprovando, e os outros nomes, o Diniz também participou, já é um bom indício, Moretti. Sim, e falando do Alan Saldívia, 2 dados aqui muito importantes para vocês aí do outro lado entenderem quem é esse jogador. O Saldívia, ele foi o atleta, foi o jogador, foi o mais passador, acho que é assim que se fala, da Liga Chilena nessa última temporada. Então é um jogador que tem essa característica do passe, e além de ser o atleta mais passador da Liga Chilena na temporada passada, ele foi o jogador do Colo-Colo que mais conduziu a bola, se pegar a porcentagem de todos os jogos. Então, é um jogador muito... Aí o Diniz se apaixonou. Um zagueiro. Passa a bola, sai jogando bem, toquezinho, ele adora. Exatamente. É tipo o Robert Renan. Exatamente, Vê, né? É um... Mas que tenha boa saída. O Diniz gosta exige isso, né, Moretti? Exige. Então, assim, pelo que o Diniz viu ali nos vídeos, né, dos lances do Alan Saldívia, ele de fato, a gente pode falar, ele se apaixonou pelo jogador. É um nome que está na mesa do Vasco desde o meio do ano passado, já na última janela de transferências. O Vasco tentou a contratação do Alan Saldívia, acabou não conseguindo fechar, e foi um nome que o Diniz gostou tanto que foi novamente à mesa aí do Vasco para essa janela. E a expectativa é realmente, como o Vene trouxe, que o Vasco continue nesses próximos dias conversando com o Colo-Colo para fechar. O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, falta aí alguns ajustes finais, eu falei até agora há pouco, antes de entrar no ar com uma pessoa de dentro do Vasco, a expectativa é que o quanto antes a situação do Alan Saldívia também venha a ser acertada, para que ele também possa vestir a camisa do Vasco, e ele e o Rojas venham a ser os 2 primeiros reforços aí do Vasco para 2026. Ô Flavinho, só um comentário que eu acho interessante falar sobre isso. Amigo torcedor vascaíno, tá aí a nossa participação lá no SBT Esportivo. Mais uma vez estivemos por lá, né? Então, qualquer novidade também, fique ligado, porque sempre é 13h eu estarei lá também falando sobre o nosso Vascão para você. Bom, prosseguindo aqui com esse Fala Gigante, quero falar sobre uma informação relacionada a mais um nome, né? Falei até no programa sobre o desejo do Fernando Diniz em cima de Alan Saldívia. E o Diniz também quer muito a contratação do Brenner, tá? O Brenner é atacante, um jogador que hoje pertence à Udinese, clube do futebol italiano. E é um nome que o Fernando Diniz quer, tá, amigo vascaíno? Um jogador que trabalhou com o Diniz tanto no Fluminense quanto no São Paulo, viveu nas mãos do Diniz o seu melhor momento,
ele é um nome que desperta o interesse tanto do Vasco quanto também do Clube Paulista. Inicialmente, até o próprio São Paulo parecia estar na frente das negociações, mas nos últimos dias, de acordo aí com informações na torcida vascaínos, o Vasco avançou, está até mesmo próximo, tá, de fechar negócio. De acordo aí com informações do André Hernan, a Udinese está disposta a negociar o jogador por cerca de 6 milhões de euros. No entanto, o Vasco busca convencer o clube italiano a liberar o Brenner por meio de um empréstimo com opção de compra. Existe também a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra no final do contrato, que talvez é o que o Vasco da Gama possa conseguir junto ao clube italiano. Brenner vê com bons olhos voltar a trabalhar com o Fernando Diniz e já teria até comunicado seu desejo aos representantes. Informações é que ele é o grande desejo do Vasco para o ataque olhando a temporada de 2026. A negociação, porém, não é fácil. Muito pelo contrário, é uma negociação bem complexa. O Vasco vem tentando junto aí a Udinese tentando negociar, né? E a expectativa é que nesses próximos dias o Vasco faça uma nova proposta para contratar o jogador. Brenner é um jogadoraço, mudaria muito, né, o nível do setor ofensivo do Vasco da Gama, um jogador que viria para ser titular absoluto da posição, um atleta com destaque no cenário do futebol brasileiro vestindo a camisa do São Paulo, um atleta com destaque no cenário do futebol norte-americano vestindo a camisa do Cincinnati, mas que infelizmente não se encontrou vestindo a camisa da Udinese no futebol italiano. Mas chega com vaga cativa para ser titular absoluto e tem o fator Diniz, que busca convencê-lo a vestir a camisa do Vasco. E olha, te falo, tá praticamente convencido a fechar, tá, amigo? Joga muita bola e quer trabalhar de novo com Fernando Diniz. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Já já eu vou estar de volta com o nosso Boa Noite Gigante para fechar o seu dia. E conto muito com a presença e a participação de todos vocês. Fechado? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaína.